paranormais e sobrenaturais. Eu sou Cris Yanovitch e hoje nós estamos aqui estreando um quadro novo no canal Paranormal e Sobrenatural, que é o quadro Só Relatos. Então, só relatos temáticos e a gente vai explicando aí entre um e outro sobre o tema. Hoje o nosso tema é Povo das Sombras. E antes de mais nada, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber as novidades. Compartilhe esse vídeo com o amiguinho, com o inimigo, com a borboleta, com o vizinho, com a vovó, no grupo do WhatsApp, quando a tia der bom dia. E também manda aí o seu relato. Aí na descrição tem para onde você deve mandar o seu relato para ele ser lido aqui por mim, pelo Ulisses ou então pelo Juanes. Ah, tem mais uma coisa. Roda a vinheta. Você está no canal Paranormal e Sobrenatural. Aqui você encontrará relatos de assombrações, investigações e muita informação sobre o sobrenatural. Inscreva-se e acione o sininho para receber as novidades. O Povo das Sombras é talvez a figura mais conhecida dentro dos sites de paranormalidade, dentro dos vlogs que trabalham com o sobrenatural. Somam-se inúmeros relatos a respeito do tal Povo das Sombras, ou então pessoas das sombras, certo? E o que são? São seres de forma aparentemente humanoide, mas formados por sombras ou então por massas negras, que inclusive podem ser vistas no escuro. Há um sem número de religiões, de lendas, de sistemas de crenças, sistemas doutrinários que descrevem os seres das sombras como entidades espirituais, entidades sobrenaturais que vêm de um submundo ou do mundo espiritual e que podem ou não causar certo prejuízo às pessoas que aqui estão encarnadas, ou seja, que aqui estão vivos neste mundo, certo? Algumas condições fisiológicas e psicológicas podem ocasionar experiências com o povo das sombras, com pessoas das sombras. Entre elas, por exemplo, a privação de sono, transtornos psicológicos e emocionais, bem como há uma pesquisa voltada à ligação do avistamento de pessoas das sombras e o uso de metanfetaminas. Assim, o primeiro relato que a gente tem é do Eric, que é de lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Na verdade, isso não aconteceu com ele, aconteceu com o pai dele. O pai dele, quando muito jovem, perdeu a mãe e assim ele acabou indo morar com os avós. Os avós faleceram quando o pai do Eric tinha 11 anos e então o pai dele o colocou em um internato. Nesse internato, ele disse que era muito diferente daquilo que se imagina que seja um internato e que apesar dele sentir muita falta, em especial dos avós falecidos e do próprio pai, ele se deu muito bem. Ele era um aluno exemplar, era conhecido por ser sempre um amigo de todos os outros colegas e tudo ia muito bem. Até que numa determinada noite, o pai do Eric não estava dormindo, ele estava lendo um trecho de um livro que seria utilizado no dia seguinte para uma atividade escolar. E então ele vislumbrou, mesmo
com quase total escuro, porque afinal de contas ele estava com um pequeno abajur aceso, ele viu alguém nos pés da cama dele. Era um homem alto, bastante alto, e que usava chapéu. Mas esse homem não tinha uma aparência definida, ele era meramente algo feito de sombras muito escuras. Ele então gritou e o monitor que cuidava do internato durante a noite correu até ele e disse que deveria ter sido um sonho ruim, um pesadelo, mas ele sabia que estava acordado porque ele estava realmente lendo, estudando aquele trecho do livro. E a esta aparição deste homem das sombras seguiram-se outras. Praticamente toda noite o pai do Eric via aquele homem de chapéu circulando no quarto comunitário deles, aonde dormiam mais ou menos 12 meninos. Ele acabou contando o que estava acontecendo a um amigo, a um colega de classe. E este amigo confirmou a ele, disse que também via de vez em quando. Aquele homem apavorava ao pai do Eric e fazia com que ele tivesse noites insones, nas quais ele acabava vendo várias e várias vezes o tal homem. Ele rezava, ele pedia e nada parecia ser efetivo. Além disso, ele começou a ter alguns efeitos adicionais. Ele disse que começou a sentir náuseas, começou a se sentir muito cansado com a presença daquele ser. Então, ele e o colega acabaram descobrindo que quase todos os garotos do quarto viam aquele homem de chapéu, feito de sombra, circulando o quarto. E acabaram comentando com um professor. Esse professor então disse que tomaria uma providência. Não se sabe o que é que o professor fez. Não se tem ideia, mas a verdade é que a aparição daquele homem de chapéu sumiu. Em definitivo, para o alívio do pai do Eric. Então, nesse caso, você já vê uma aparição bem típica, que é o homem de chapéu. O homem de chapéu é descrito até na literatura. É um homem alto, às vezes ele está com um casaco grande ou então com um sobretudo, e que ele surge e costuma circular os quartos, os cômodos, mas nesse caso ele não fez nada. Mas existem casos em que este homem das sombras acabou atacando uma pessoa, que aí é o caso da Ana Maria de São Paulo, capital. Conta-nos a Ana Maria que ela, quando tinha por volta de 19, 20 anos, passou por um período muito difícil em sua vida. Ela perdeu o pai, que era sua âncora emocional, psicológica, e ela realmente entrou em depressão, ela chorava muito e começou a sofrer de insônia. Porém, em algumas noites, dados os muitos dias que ela acabava não dormindo, ela dormia tomada pelo cansaço extremo. E numa dessas tardes, veja bem, foi à tarde, não foi à noite, ela estava com o quarto, com as cortinas fechadas, lá na penumbra, descansando, tomada pelo cansaço, já que havia muitas noites que ela não conseguia pegar no sono. Então, ela virou-se de lado e acabou despertando levemente. Quando ela virou para o seu lado direito, ela viu um homem de chapéu, sobretudo, mas que era exatamente
uma grande massa negra. E ela disse então que aquele ser se aproximou rapidamente dela e a pegou pelo pescoço e começou a enforcá-la. Ela disse que não conseguia gritar nem avisar os parentes que estavam nos demais cômodos da casa. E aquilo foi apertando o pescoço dela, e ela rezando, e ela então pediu ajuda a seu pai. Sim, o pai falecido. E então aquilo simplesmente evaporou no ar. Há outros relatos que falam, inclusive, desse tipo de agressão, e em especial este tipo de agressão que é o enforcamento. Também quero dizer para vocês que há uma pesquisa nos meios paranormais, os estudiosos dos fenômenos sobrenaturais, que dizem que também há uma ligação da paralisia do sono com o povo das sombras. E o que é então a paralisia do sono? Algumas pessoas, elas despertam, mas não conseguem se mover. Muitas vezes só conseguem mover os olhos, certo? É uma situação muito desgastante, já que essas pessoas ficam ali momentos paradas, paralisadas, e assim não conseguem fazer nada senão olhar o ambiente onde estão. Existem outros fenômenos paranormais ligados à paralisia do sono, mas em especial o povo das sombras é algo muito relevante. Então, conta-nos a Beatriz de Paraguaçu Paulista, em São Paulo. Ela diz que ela sempre, desde pequena, teve paralisia do sono, mas ela nunca, jamais havia visto nada. Numa determinada manhã, ela acordou antes que soasse o alarme para que ela acordasse e fosse trabalhar, e que ela percebeu que estava presa ali na paralisia do sono. Ela também conta que o psicólogo, o médico com os quais ela se consultava, disseram que essa condição era fisiológica e que bastava ela relaxar e aguardar um pouquinho e tudo voltaria ao normal. No entanto, nesse dia que ela acordou antes do alarme, quando ela abriu os olhos, ela viu que estava diante de pessoas feitas de sombra. Essas pessoas se mexiam, pareciam observá-la, como se estivessem estudando ou querendo saber como ela se comportava. Ela disse que não conseguiu seguir o conselho dos psicólogos, dos médicos, e ela tentava gritar desesperadamente. Afinal, a irmã dormia no mesmo quarto que ela, mas ela disse que não conseguia mover nada no seu corpo, nem o dedo mínimo. E então ela disse que se aproximou dela alguém pequeno, com a forma de uma mulher, e esta passou a mão pelo rosto dela, e ela disse que sentiu até os cabelos se moverem. E ela disse que não era um toque agradável, era um toque gelado, de dedos frios que passaram pelo rosto dela, pelo cabelo dela, pelo pescoço dela e pelo ombro. Ela disse que também se sentiu pesada, desgastada, como se o toque daquela mulher sombra estivesse roubando a sua energia vital. E é exatamente o que ela acredita, que aquilo roubava a sua energia, roubava a energia do seu corpo. Ela disse então que gradativamente eles foram desaparecendo. Sobrou só quem? O homem de chapéu. E tão logo ele se curvou para olhá-la, ela disse que o corpo dela se soltou, como num passe de mágica. E então ela começou a gritar, e gritar muito. Ela também diz que, depois desse episódio,
ela teve outros episódios ligados à paralisia do sono e à presença do povo das sombras. Ela acha que são espíritos ruins, espíritos pesados, que dentro dessa força trevosa vão até lá para exatamente furtar a sua energia vital, tal qual como se fossem vampiros. Então, paranormal e sobrenatural também há muitos relatos desse processo de vampirismo energético entre o povo das sombras e os seres que passam pela experiência de avistá-los. Geralmente as pessoas relatam náuseas, além de arrepios, mas relatam com muita frequência, depois que eles desaparecem, há um desgaste físico bastante anormal. Para alguns que passaram pela experiência do avistamento do povo das sombras, estes são seres de outras dimensões e até alienígenas. Dizem que esse caso do vampirismo, do desgaste, do mal-estar, está relacionado mesmo a uma transferência de energia entre o ser que avista e o ser das sombras. Além dessas outras realidades, também é citado o caso de pessoas que falam da dimensão paralela 7 além, que é uma dimensão muito diferente da nossa, certo? E, por exemplo, o relato do Paulo Roberto, que é do Rio de Janeiro. Ele disse que ele sempre, desde muito pequeno, avistava como se fossem portais. Não era uma coisa restrita à noite, por isso ele sabe que não estava dormindo. Mas durante o dia, ou quando ele estava na escola, ou quando ele estava com amigos. Através desses portais, ele diz que via como se fossem mundos muito diferentes, com seres às vezes até aterrorizantes, principalmente quando ele era criança. E lendo os relatos em vários lugares a respeito de 7 além, ele tem certeza que o que ele via através desses portais não era outro lugar senão 7 além. E ele nos conta que num determinado dia, ele diz que estava sentado no escritório que ele trabalhava. Ele era bem jovem, tinha por volta dos 16 anos e trabalhava como office boy. Ele estava aguardando receber um trabalho que ele faria na rua e não havia ninguém com ele na sala, quando de repente, atrás dele, ele sentiu que um portal se abria. E quando este portal se abriu, ele diz que ele, vendo aquilo, aturdido, e ele disse que quando ele percebeu aquilo se abrindo, ele viu então através do portal uma espécie de vale escuro, com árvores retorcidas e secas. Alguma parte desse vale parecia um pântano, e este lugar estava cheio, lotado de pessoas feitas de sombra. Ele conta-nos que então pareceu um rapaz franzino, se aproximou do portal e o olhou. Quando este rapaz aparentemente ia cruzar o portal, entrou alguém na sala e ele disse que o portal se fechou. Ele diz que não sabe qual era a intenção daquele rapaz franzino lá do outro lado, o que ele considera 7 além. Mas ele tem certeza que não era algo bom. Ele disse que ele sempre foi sensitivo e que ele teve uma terrível impressão a respeito daquilo. Para outras pessoas que passaram pela experiência com o povo das sombras, estes não passam
de demônios, de seres demoníacos que vêm para perturbar os seres humanos. Então, conta-nos a Catarina, lá de Manaus, no Amazonas, que ela namorou um rapaz, o Adalto. Todos os nomes aqui são fictícios, tá, gente? E então, o Adalto vinha de um namoro longo e terrível com uma moça. Essa moça era conhecida por ser uma feiticeira, uma bruxa, era alguém que frequentava um lugar onde se faziam trabalhos maléficos, onde se faziam magias deletérias. E então ela disse que quando começou a namorar com o rapaz, ela chegou a receber ligações dessa ex-namorada do Adalto, dizendo que ela ia se arrepender se ela continuasse namorando o Adalto. Mas, graças ao amor deles, que no final acabou culminando num casamento, ela disse que eles permaneceram namorando, noivando, e então ela disse que a partir de um dia ela começou a se sentir muito mal. Ela sentia uma dor terrível na barriga, ela sentia muita náusea e também sentia muita falta de ar. Ela procurou um médico, fez exames, mas nada foi detectado. Então, numa determinada feita, ela disse que estava com o Adalto e ela começou a perceber, pela visão periférica, alguns vultos, algumas sombras que começaram a cercá-los. E quando ela começou a perceber que o ambiente ficava cheio daqueles seres de sombra, todo aquele mal-estar dela piorava. Ela decidiu então procurar uma pessoa que conhecia sobre magia e trabalhava com magia do bem. Ela ficou sabendo que a ex-namorada de Adalto havia feito um trabalho maléfico para ela, empregando demônios. Ela disse que essa pessoa então fez um banimento, ou seja, afastou os demônios, e ela começou a melhorar. Mas mesmo assim, durante a noite, por muito e muito tempo, até que os trabalhos da bruxa do bem estivessem finalizados, ela continuou vendo aquelas pessoas feitas de sombra, que para ela realmente não eram pessoas, mas sim figuras demoníacas que haviam vindo para perturbá-la. Outra situação na qual muita gente relata ter visto pessoas das sombras é durante uma viagem astral. Conta-nos aqui o Roberto, daqui da nossa cidade de Santo André, São Paulo, que ele estava fazendo um curso de projeção astral, ou seja, de viagem astral, mas que no começo ele não conseguia se projetar. Então, ele passou a praticar a viagem astral em sua casa. Ele se deitou no final de tarde, relaxou, fez a meditação e de repente ele percebeu que se descolava do seu corpo, que o seu espírito começava a exercer aquilo que ele queria, que era a projeção astral. Mas ele disse que teve uma experiência terrível. Ele disse que tão logo ele se desprendeu do corpo, ele se viu cercado por criaturas feitas de sombra. Algumas tinham formas humanas, outras formas humanoides, portando chifres, rabo, entre outras coisas. E eles avançaram sobre ele, e ele disse que chegou a sentir o peso dessas criaturas sobre ele. Além disso, ele sentia-se sendo mordido e também sendo agredido por unhas afiadas. E ele tentava retornar ao corpo e ele chegou a ver o corpo do lado dele e ele não conseguia retornar. Ele então
disse que não sabia o que fazer. E a única coisa que ele lembrou foi de rezar um Pai Nosso. Ele disse que rezou e quando ele estava chegando ao final, ele se sentiu puxado de volta para o corpo e acordou. Qual não foi a surpresa dele ao perceber que todo o seu corpo estava muito dolorido e em alguns lugares havia até marcas de arranhados e até de dentes. Também uma explicação que vem lá dos nossos avós é a ideia de que são espíritos vagantes, espíritos perdidos e que têm algum apego aqui à Terra e não seguem para o mundo dos mortos, como é que você chame isso, né? Então, conta-nos a Maria Amélia, que é lá de Brasília, no Distrito Federal. Ela disse que a avó dela sempre dizia para não deixar pratos com comida na cozinha durante a noite, com restinhos de comida do jantar, enfim. Mas ela disse que quando ela passou a morar sozinha, ela simplesmente se esqueceu desse conselho da sua avózinha. E ela costumava jantar e colocar as panelas, os pratos, os copos na pia. E naquele dia, ela disse que deixou um prato com um tanto de comida que havia sobrado. Ela estava muito cansada, então ela foi se deitar. Ela disse que estava começando a pegar no sono quando ela ouviu ruídos na cozinha. Ela então se levantou pé ante pé e foi seguindo para a cozinha. E quando ela chegou na porta da cozinha e olhou lá para dentro, ela disse que viu como se fosse a sombra de um velho curvado. Esse velho remexia a comida que ela havia deixado no prato. E então ela gritou desesperada. Ninguém foi acudi-la porque, afinal de contas, ela, morava sozinha. Mas um vizinho chegou a tocar a campainha dela para perguntar o que estava acontecendo. Ela então se lembrou do que a avó dizia e nunca mais deixou nada de comestível à vista. E aí, paranormal e sobrenatural, gostou dos nossos relatos a respeito de Povo das Sombras? Você tem algum relato a respeito do Povo das Sombras? Ou do Homem de Chapéu, ou do velho, ou da mulher, ou então até do rapaz franzino? Então manda pra gente e a gente vai ler aqui no canal, ok? Curte, se inscreva, acione o sininho para receber mais relatos, compartilhe o nosso vídeo, faça comentários, dê sugestões do que você quer ouvir aqui no nosso canal. Então, eu vou deixando mega ultra blaster beijo para vocês e a gente se vê.